Amém. Glória a Deus, irmãos. Quem está ligado no 220 hoje? Eu estou ligado no 220 hoje, irmãos. Eu estou assim. Eu sinto assim que eu estou bem agitada. Nem os louvores eu escolhi lento hoje. Eu escolhi todo hino de agitação mesmo. Para você me ajudar nesse 220. Para você ir no meu embalo também. Sabe quando aquele dia que você está assim? Mas vamos embora. Estamos aqui ligados no Senhor, firmados no Senhor, pois Ele é a nossa alegria e a nossa força. Glória a Deus. Eu vou pedir você para se colocar de pé. Convido você, a todos os irmãos que estão chegando aí, sejam bem-vindos. A vocês que estão aí no banco, sejam bem-vindos a este lugar nesta noite, abençoados pelo poder do Senhor. Convido você para abrir lá em Ezequiel, no capítulo 37. Eu acho que vocês vão lembrar, né? Eu lembro de alguns anos atrás, quando o pastor Ademir trouxe essa palavra para nós. E hoje ele está aí presente junto conosco. Eu lembro ainda dessa palavra. Não tem nada marcado. Eu lembro ainda dele ter ministrado aos nossos corações essa palavra. Eu gostaria que você lesse comigo junto a partir do versículo 1, amém? Diz assim, vou ler aqui na minha Bíblia. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver aquele enorme número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porei o Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sobe dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhe, assim diz o Senhor o soberano, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Vou abrir os seus túmulos e farei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e eu os fizer sair, vocês serão o meu povo. Saberão que eu sou o seu Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e fiz a palavra do Senhor. Amém? O profeta Ezequiel dizendo, contando aquilo que ele sentiu. E quantas vezes nós, sem fé e sem esperança, nessa nação, nos dias em que nós estamos vivendo, muitas vezes falamos isso, e o Senhor fala assim, onde estão os ossos secos? Eu quero pôr carne, eu quero pôr tendões, eu quero dar vida a esses ossos secos. Eu não sei de que maneira que você chegou aqui nessa noite, eu não sei de que jeito que talvez você veio hoje pensando o que você iria ouvir, ou de que maneira que você vai sair deste lugar nessa noite, mas eu creio numa coisa, você vai sair daqui com carne, com tendões e com o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Porque lá quando Ele derramou seu sangue sobre nós naquela cruz, Ele rasgou o véu de cima a baixo, para nos dar a liberdade, nós temos acesso à sua presença. Hoje você tem esse livre acesso e a alegria de poder pular na presença do Senhor, de exaltar o nome do Senhor, de se alegrar nesse dia. Irmãos, nós já estamos na metade do ano
Nós fomos livres de tantas coisas, até aqui Ele nos trouxe. E com alegria, olhando para Ele, como já essas palavras nos últimos dias têm nos ensinado, olhando para o Senhor Jesus, fitos para o alvo, que é Cristo, nós vamos seguir os seus mandamentos, para que os ossos tenham vida, para que venha a ter carne, para que venha a ter o Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos adorar ao Senhor com alegria, dizendo: hoje, nova criatura eu sou, porque o teu sangue me lavou e trouxe vida, e vida com abundância. Amém? Profetizou. O Senhor disse: profetiza a esses ossos. Profetiza. Se não há vida, terá vida. Não tem carne, terá carne. Não tem espírito, vai ter espírito. Ele foi e profetizou sobre uma nação que já não havia mais esperança. E nós olhando para toda a nossa nação nesse tempo difícil que nós vivemos, tanta desesperança nos corações, tanta falta de fé muitas vezes, até nós mesmos. Muitas vezes não confiamos no Deus que nós servimos. Muitas vezes não descansamos num Deus que tudo pode. Porque na palavra deles diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ele é a nossa força. Se nós olharmos para Ele, se nós não desviarmos os nossos olhos, se olharmos somente para o alvo,
nós seremos fortalecidos, porque os seus fundamentos nos levam a viver a vontade do Senhor. Se nós cumprirmos com isso e obedecemos a palavra do Senhor, nós viveremos o melhor desta terra. Nós viveremos o melhor. O Senhor disse para nós que a vontade dele é perfeita, boa e agradável. É isso que ele tem para as nossas vidas. E ser uma nova criatura, nós somos uma nova criatura. Nós vivemos hoje o novo do Senhor, porque a cada dia ele nos dá algo novo. Só de nós estarmos aqui é novo. Só de nós respirarmos é novo. Só de nós termos a graça e a misericórdia do Senhor é novo. Viva isso na sua presença. Essa nova criatura que o Senhor fez de você. Viva isso com fé, com alegria no Senhor. Persevere, não desista daquilo que o Senhor colocou na sua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor. Passos do Senhor sempre, pois há um rio que enche, que nos sustenta, que nos leva aos pés do Senhor. Há um rio que nos traz vida, há um rio que quer matar a minha e a tua sede nessa noite, amém? Ouça o nome do Senhor, ouça o seu nome ser chamado pelo Senhor.
Alguns dias nos noticiários nós ouvíamos só falar de Lázaro e Lázaro, que Lázaro não sei o quê. E às vezes a gente até brincava, Lázaro sai para fora, né? A gente lembrava da palavra da Bíblia, a gente lembrava disso. Eu gostaria que você lembrasse isso agora na sua vida. Sai para fora. Aonde você está? Sai para fora. Deixa o Senhor colocar carne nesses ossos secos. Deixa o Senhor ganhar a vida. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Os dias são difíceis, são lutas, é correria. A gente não para às vezes durante o nosso dia, mas creia no Senhor Jesus, e Ele é a nossa vida. É Ele que nos traz alegria para continuar. Se não fosse o Senhor que estivesse sobre nós, se não fosse Ele que nos tivesse dado força neste dia para estar aqui, se não fosse a presença do Senhor no meio de nós aqui neste lugar, Ele te chama para fora, Ele te chama pelo teu nome. Eu gostaria que você fechasse os olhos, que fosse um louvor agitado, que você pensasse no Senhor agora nesse momento, te chamando pelo seu nome, te chamando Mar, chamando Maria, Jair, te chamando Marcelo, chamando Anice, chamando Ela, chamando André. Venha para fora, venha viver o que eu tenho para a tua vida. Eu tenho algo poderoso, grandioso para você. Saia para fora, porque eu quero te encher de coisas boas, perfeita e agradável. Alegre-se no Senhor, amado, pois Ele tem te trazido até este lugar. Amém? Glória a Deus. Deus, eu ouço a tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero Deus, te quero Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar a presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o caminho de vida que me sustenta. Chamando
fechasse seus olhos neste momento. Que você declarasse ao Senhor, Pai, a tua presença me basta, Senhor. Senhor, só a sua presença, muito mais do que o ouro, muito mais do que a prata, muito mais do que as coisas desta terra, Pai. A tua presença me basta. A presença do Senhor sobre a tua vida. Lá tem preparado um novo céu e uma nova terra para nós. Lá estão preparado um lugar para aqueles que o buscam, para aqueles que descansam no Senhor, para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que dizem do Senhor, Pai, a tua presença me basta. Nada nessa terra me satisfaz, a não ser a tua presença, Senhor. Senhor Deus, poderoso Pai. Obrigado, Senhor, por chegarmos a este lugar. Obrigado pela alegria de poder te louvar, Senhor, e declarar através desses louvores que é só a tua presença nos basta, Senhor. Pois a tua presença nos traz vida, pois a tua presença nos traz alegria e força todos os dias, Pai. Sem ti nós nada somos e nós declaramos nesta noite, Pai, que tu és soberano, que tu és maravilhoso, que tu és grande, Senhor, um Deus de misericórdia, Senhor, e a ti toda a honra, toda a glória. Amém. Glória a Deus. Abençoe, igreja. É a tua semana. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus possa te abençoar nessa noite, né? E foi abençoado, eu creio que você está aqui nessa noite na presença do Senhor. Glória a Deus. Deus ainda manteve o espírito, o fôlego de vida na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? E eu já quero desejar agradecer a todos que estão aqui nessa noite, agradecer ao pastor Ademir, toda a família que veio lá de Guaíra, veio aqui conosco, os irmãos que estão aqui nos visitando. Deus possa abençoar cada um. Eu quero convidar o pastor Ademir para se colocar aqui, ele que vai trazer a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. Que Deus possa usá-lo, que Deus possa te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Quero convidar você para se colocar aqui de pé, amém, mas vamos estar orando pela vida dele, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos já te agradecer por tudo aquilo que o Senhor falou conosco, aquilo que o Senhor já nessa noite pode tocar nos nossos corações através dos louvores, os quais nós entoamos a Ti, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, sabemos que agora o Senhor tem o principal, que é a Tua Palavra, e a Tua Palavra diz que a fé é pelo ouvir, o ouvir pela Palavra de Deus. O Senhor possa acrescentar fé no nosso coração a cada dia, que o Senhor possa usar Teu servo, as Tuas mãos, com a Tua força e com o Teu poder, para a glória e louvor do Teu nome. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, né? Cumprimento a igreja da paz do Senhor Jesus, assentar-nos, meus irmãos. Glória a Deus, alegria poder estar aqui nesta noite de sábado, uma noite tão maravilhosa, né? Um clima tão gostoso, nesse culto tão abençoado, nesse momento de louvor. Bem, Jesus. Coisa boa, que bom poder estar nessa igreja junto com vocês, junto com esses irmãos abençoados, junto com o pastor Irineu Petri, junto com os pastores desta igreja, e junto com você, e o mais importante, junto com Jesus. Ele está nos abençoando nessa noite. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite, e eu sei que eu não posso me estender, que a gente tem hora para encerrar, né? Foi me passado lá o tema sobre fé e prática, né? Aí nós vamos ler lá no Tiago, então, capítulo 2. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Que alegria poder estar com os irmãos. Eu fico pensando que festa linda vai ser no céu um dia. Glória a Deus. A gente vai estar junto para sempre, né? Com Zé Maria. Aí não tem esse negócio da gente ir para Guaíra ou para outro lugar. Então a gente vai estar lá na casa do Pai. Há muitas moradas. Sem dizer que existe já muitos e muitos irmãos amados que já estão nos aguardando por esse precioso dia. Esse dia está cada dia mais perto. Está chegando a hora de nós nos juntarmos a todos os salvos da eternidade. Glória a Deus. Essa hora está chegando. Glória a Deus. Deixa eu ler então com os irmãos no livro do Tiago, no capítulo de número 2. Mas eu quero ler a partir
versículo 14. Diz assim: meus irmãos, que aproveita-se alguém certo, que tem fé e não tiver obras, porventura obras pode salvá-los? Porventura a fé pode salvá-los? Se irmãos ou irmãs estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós disser ide de paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá disso? Assim também a fé, se não tiver a obra, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um Deus, um só Deus, faz bem, também o demônio crê que estremece. Mas os demônios também creem que estremece, mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu ao altar o seu filho Isaque? Bem-aventurados que a fé cooperou com as suas obras. Bem vê que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras foi ele aperfeiçoado. Cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amém. Glória a Deus. Nós temos aqui o livro de Tiago, e esse Tiago aqui, como diz os estudiosos, nós também acreditamos que esse Tiago é o irmão do Senhor, irmão de Jesus. Irmão de Jesus, meio irmão de Jesus porque foi gerado por Maria, e Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então esse Tiago compartilhou o mesmo ventre, que é o ventre de Maria. Existiam outros Tiagos na Bíblia, como Tiago, irmão de João, Tiago, irmão de Alfeu. E aí existia também o Tiago, irmão de Jesus, que você não vê ele como discípulo seguindo a Jesus. Jesus tinha uma grande dificuldade com a família dele, com os irmãos dele principalmente. Teve um momento lá em Marcos, nos primeiros capítulos de Marcos, chegou, acho que capítulo 2 ou 3, Jesus estava fazendo muitos milagres, e alguém foi lá e falou assim: olha, ele pirou de vez, está falando um monte de coisas, dizendo que é filho de Deus, e está com um problema sério de loucura, de problemas psiquiátricos, vocês têm que fazer alguma coisa. Você vai ver que vai lá os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus, a família de Jesus, e fala assim: olha, o que você está fazendo, Você pode ver lá que eles não acreditavam, eles tinham dificuldade de acreditar, eles conviviam com Jesus, tinham dificuldade de acreditar. Mas esse Tiago, ele foi vendo tudo o que Jesus fazia, e principalmente depois da ressurreição, porque um irmão poderia até pregar, o irmão poderia ser um profeta, o irmão dele poderia ser até um revolucionário, o irmão dele poderia ser um grande mestre, mas o irmão dele, se não fosse filho de Deus, não ressuscitaria no terceiro dia e apareceria a muitas pessoas. Então ele acredita, esse Tiago acredita que Jesus de fato é o Filho de Deus, principalmente depois da ressurreição, e ele se torna um grande líder. Ele é o pastor da igreja de Jerusalém, era a igreja mais cobiçada, era a igreja que Paulo queria ser pastor da igreja de Jerusalém. Ele é o pastor da igreja, ele é o líder de Jerusalém, da igreja cristã da sua época, que estava iniciando. Ele é o líder da igreja, ele é o líder de toda aquela região lá de Jerusalém. Então é esse Tiago que está escrevendo essa carta. E quando você vai ver lá no primeiro capítulo, ele está escrevendo, e ele está escrevendo para judeus. Ele diz aqui, está escrevendo para as 12 tribos, lá no capítulo 1, versículo 1, diz: Tiago, servo do Senhor, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Ele está escrevendo para judeus que se converteram, mas que estavam em outros lugares da Palestina, em outras cidades da região,
ele está escrevendo para igrejas que está na Palestina, mas que não está em Jerusalém. Ele não está tão próximo dessa igreja. Ele precisa liderar um grupo de igrejas e ele ouve falar que algumas coisas estão acontecendo nessa igreja. Se você for ver, você vai perceber que ele precisa de ensinar algumas coisas para essa igreja dispersa, que ele chama aqui, que são judeus que se convertiam, iam nas sinagogas para ouvir as leis, e agora estão indo nas sinagogas para poder ouvir falar de Jesus, falar e se converteram a Jesus, mas eles estão um pouco perdidos, e você vai ver aqui, Tiago vai mostrar algumas dificuldades que essas igrejas estão vivendo, que esse povo judeu disperso, que se converteram, estão vivendo. Você vai ver que esse povo faz acepção de pessoas, que lá tem ricos e pobres, e que eles dão privilégios para os ricos, e que eles discriminam os pobres. Só você ler aqui no Tiago, você vai ver que o irmão de Jesus vai falar isso, que não pode fazer acepção de pessoas, e precisam tratar todos iguais, porque no reino de Cristo não tem nem mais rico nem mais pobre, são todos iguais e pertencemos ao mesmo Senhor. Só você ler, você vai perceber que ele percebe a dificuldade dessa igreja, e ele vê que ali também tem pessoas que estão vivendo sob ainda o domínio das paixões, dos desejos da carne. Você vai ver ele falando aqui sobre as paixões, que é para fugir das paixões. Você vai ver ele falando também que lá tinha uns irmãos que gostavam de falar muito, e ele diz, olha, freia a língua, cuidado, e tem umas pessoas que falam muito, porque aquele que domina a sua língua pode dominar o corpo inteiro. Então ele percebe que a igreja também tem muito falatório. É bem parecido com a gente, né? Não é muito diferente do nosso tempo. Que a igreja também tem uns falatórios que falam muito, tem uns cristãos lá meio irado, ele diz que é para não se irar tão fácil, que é melhor ouvir do que falar, que tem uns falador lá. É só você ler Tiago, você já deve ter lido, e eu também já li algumas vezes, e o irmão de Jesus, o líder da igreja de Jerusalém, está orientando essas pessoas. Mas aí a gente chega nessa passagem que nós lemos aqui, e a gente percebe que há uma dificuldade para essas pessoas, porque eles de alguma forma entenderam que já que não precisa mais, que a lei de Moisés já não tinha mais o mesmo efeito sobre eles, que agora era só acreditar em Jesus que estava tudo resolvido. Agora é só a gente acreditar e não tem problema, o comportamento da gente não tem problema, o que a gente vai fazer não tem problema, mas até hoje tem gente que acredita nesse tipo de evangelho. Não acreditei em Deus, acreditei em Jesus, acabou, posso fazer o que eu quiser, vou ser salvo mesmo, uma vez salvo, sempre salvo, vou ir para o céu e acabou. Então é mais ou menos isso que a gente percebe que esse povo está vivendo. Esse povo, eles talvez ouviram alguns ensinamentos de Paulo, que Paulo fala para os gentios, que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então Paulo fala diversas vezes nas suas cartas aos gentios que a salvação não é pelas obras, mas ele está falando sobre a lei. Ele diz agora não é a lei mais que salva, o que salva agora é a graça de Cristo Jesus, é o evangelho de Cristo. Então você percebe que os judeus eles têm dificuldade com isso aqui, e eles estão vivendo, eles vêm para a igreja e dizem é só crer em Jesus e não precisa mudar a vida, é só ir para a igreja, você ir lá ouvir, é só ouvir. Se você for ver aqui também, o Tiago vai dizer, olha, a gente não pode ser apenas ouvinte, mas praticante. E você percebe logo que essas pessoas apenas iam na igreja. Elas apenas iam na igreja, mas não tinha mudança de comportamento, não tinha mudança de vida, elas não praticavam as obras, elas viviam da mesma forma que elas viviam antes, não tinha mudança de vida, e o Tiago percebe isso. Percebe que essas pessoas, elas são apenas frequentadores de igreja. E é a avalanche que nós vivemos hoje, de pessoas que acham que apenas frequentar a igreja é o suficiente para ser salvo, que não precisa fazer mais nada, que eu posso continuar nas minhas práticas, que eu posso continuar na minha vida, e eu vou lá, eu ouvo o evangelho e creio em Jesus, eu creio em Jesus, e agora sou salvo e não tem problema mais o que eu faço.
E não é verdade, irmãos. A gente não é salvo pelas obras, mas deixa eu falar para você, quando a gente é salvo, quando o Espírito de Deus entra em nós, e todo salvo tem obras. Todo salvo tem obra. Quando não tem obra é porque não é salvo. Porque apenas acreditou, mas não recebeu ainda, não nasceu de novo. Porque ainda não recebeu o Espírito de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quando a gente recebe a salvação, o Espírito de Deus entra na gente, e a gente não consegue viver como a gente vivia antes. Não precisa o pastor ficar pegando no pé, não precisa as pessoas puxar a orelha da gente. Não, porque o Espírito Santo nos ensina a viver e praticar as boas obras. Glória a Deus. O Espírito Santo nos constrange, irmão, a dar de graça aquilo que a gente recebeu, a amar as pessoas até mesmo que não nos ama. Então, todo salvo que está salvo em Cristo, ele não é apenas um ouvinte, porque está escrito, Jesus falou. Em uma das suas parábolas, ele diz que aquele que constrói a casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra e pratica. Então, aquele que pratica é aquele que crê e recebe a salvação do Espírito de Deus. E agora ele ama ouvir e praticar a palavra de Deus. Glória a Deus. Você vê alguém na igreja que vem na igreja, ama, diz que ama Jesus, levanta a mão, canta, mas sai dali para fora, é o mesmo homem, é o mesmo adúltero, é o mesmo mentiroso, não é salvo. Pode ser que no processo Deus ainda vai libertar e salvar essa pessoa. Não tem salvo que não tenha obras, porque todo salvo em Cristo Jesus, ele foge do pecado, porque o Espírito Santo lhe mostra, lhe revela. Por isso que Davi diz: Senhor, torna-me da alegria da salvação, não retire de mim o teu Espírito, porque quando o Espírito Santo sai do homem, ele não tem mais a alegria da salvação. Então, que o Espírito Santo está em nós, ele nos constrange a viver para Deus, a fazer a obra de Deus, a estar na presença de Deus. Aleluia. Então o Tiago percebe isso naquela igreja, que esse povo ainda não entendeu nada, que eles estão apenas sendo ouvintes e não praticantes. Você vai ver ele dizendo aqui que aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele jovem que vai, aquele homem que olha no espelho e diz: estou bonito agora, oh, como estou bonito. Daí um pouco ele diz: será que eu estou bonito mesmo? Será que meu cabelo... Ele nunca tem certeza. Ele vai e olha, não, eu não tenho mais essas vaidades, meu tempo já passou, mas o jovem é assim. Ele está ali, olha lá, de repente ela volta. Porque ela não sabe se continua bonita, se o cabelo, entendeu? Então está sempre naquela dúvida. Assim, aquele que ouve e não pratica. E aí diz assim: é também semelhante à onda do mar. Tiago diz que leva, que vai e volta, já viu aquele crente Raimundo, que é crente hoje, não é crente amanhã? Lá nós temos uns assim. Esses dias teve um rapaz lá, nosso pai, na igreja, olha, maravilha, nós estávamos todos felizes com ele, até colocamos ele lá para dar uma palavra, um jogo. Eu não posso falar o nome dele, está sendo gravado ali. Aí passou os dias, não veio mais na igreja. Aí o pessoal tem que visitar, tem que dar. Aí eu fui conversar com ele, falei: rapaz, o que aconteceu? Você estava aí na igreja e tal, estava lá. Aí ele diz: não, eu estou indo na igreja ainda. Eu falei: mãe, qual igreja? Ele falou: na Aparecida. É a igreja católica lá chamada Aparecida. Eu falei: meu Deus, o cara não entendeu nada. Não sabe nada. Então não tem salvação, não chegou ainda, não houve uma experiência com Deus, uma mudança de vida. Então, jovem irmão, irmã que está aqui, se você vive na prática do pecado, a preocupação, você vai ver que a preocupação de Tiago aqui é essa: as pessoas não praticar a palavra, não obedecer a Deus. A obra que ele está dizendo aqui é a obra da obediência. É a obra da obediência a Deus. Você percebe no trato dele com esse povo está ouvindo, mas não está obedecendo. Eles estão vivendo paixões. Ele também tem aqui orientação
a sabedoria que vem do alto, tem muitas coisas aqui também, mas ele está praticamente dizendo: olha, vocês precisam de mudança de vida, vocês precisam de ouvir o Evangelho e acreditar no Evangelho, porque a hora que a salvação chegar, a hora que a palavra entrar, a hora que a mudança acontecer, vocês não terão prazer mais no pecado, vocês terão prazer em servir a Deus e fazer sua obra, e amar as pessoas, e anunciar o Evangelho, e estender a mão e ajudar. O salvo ama fazer alguma coisa para Deus. Aleluia. O salvo ama fazer alguma coisa para o Senhor. Mas enquanto ele ainda está na dúvida, ele tem aquela: será que vale a pena renunciar a tanta coisa? Porque a fé e as obras precisam andar juntos. Porque a fé sem obras é morta, e fé morta não salva. O que salva é uma fé viva no Senhor Jesus. Uma fé viva no Senhor é que salva, a fé morta não salva. Então o homem que não tem obras de fé, ele ainda não entendeu o Evangelho, ele não compreendeu. Eu me lembro da passagem que os discípulos estavam no meio do mar da Galileia, e houve, eu não sei se eu vou achar aqui para vocês, está em Lucas capítulo 14. Os discípulos, eles estão lá no meio do mar da Galileia, e esses discípulos aqui ainda não tinham de fato tido uma conversão. E aí Jesus manda eles ir na frente, vocês sabem da passagem. Jesus disse: vai que eu vou me retirar. Mas há um propósito de Deus nisso aqui. Há um propósito de Deus nisso aqui. Eu vou me retirar. E eles vão com o barquinho deles para o meio, lá para o mar da Galileia. E já às altas horas da madrugada, eles estão perdidos no meio daquele mar. Eles não sabem para onde vai. O mar não é tão grande da Galileia. Mas agora eles não sabem. O vento leva eles para um lado e para o outro, e eles estão lá no meio do mar da Galileia. E eles provavelmente pensam o quê? Está vendo que Deus seguia esse homem aí? Vamos morrer todo mundo aqui, acabou a nossa história. O que a gente fez? Jesus chamou aqueles meninos, eles eram rapazes ainda. Eram jovens, 22, 23 anos, eram os discípulos que Jesus chamou. E eles seguiram a Jesus, mas eles tinham uma noção diferente. Eles ainda não compreendiam o que era de fato salvação, que era de fato o reino de Deus. Eles seguiam a Jesus, os discípulos, porque eles queriam seguir um rabino. Era muito honrado para um jovem seguir um rabino, ter um mestre. E como eles não conseguiam, porque eles eram pessoas simples e sem muito estudo, eles não era a posição deles, e o conhecimento deles não estava à altura para seguir um rabino. Então eles estavam pescando nas margens do rio, do mar da Galileia. Outros tinham outras profissões, mas alguns pescadores, que era uma profissão bem significante daquela época. E Jesus chama eles, ele diz assim: opa, esse cara é um rabino, ele é um mestre, vamos seguir ele. E aí Jesus começa a falar de reino, eles já pensam logo assim: legal, ele vai tomar a cadeira de Herodes, vai sentar na cadeira de Herodes, a gente vai fazer parte do primeiro escalão do governo, a gente vai ser o primeiro escalão do governo de Jesus, ele vai revolucionar tudo, ele vai tirar Herodes do trono, ele vai sentar no trono de Herodes, vai ser o rei dessa região, ele vai nos libertar dos domínios. É mais ou menos isso que eles pensam de Jesus. É um grande profeta, que Jesus é um grande líder que está surgindo, ele é enviado de Deus, mas ele é um grande líder, um profeta que veio para restaurar Jerusalém, restaurar. Vocês entendem que eles estão com uma visão superficial, e eles estão seguindo Jesus dentro dessa visão superficial, terrena, pequena. E Jesus olha para eles e diz: vocês vão aprender, e vocês não sabem ainda que eu tenho para vocês, é muito maior do que vocês pensam. Eu preciso fazer vocês entenderem o propósito que eu tenho. Então tem gente que está na igreja e não entendeu ainda o
um propósito. Irmão, nós estamos na igreja, não é para ter uma casa bonita, que tem gente que está fora da igreja e tem casa bonita, não é para ter um carro bom, tudo isso é acréscimo, Deus dá, Deus abençoa os fiéis da terra, mas não é o objetivo principal nosso, não vem da igreja para poder ficar rico, a gente vem da igreja é para ser salvo em Cristo Jesus e morar no céu um dia, e assim é que a gente tem que ter o nosso coração nas coisas de cima. E é por isso que nós somos constrangidos, porque nós olhamos para cima. Se nós esperarmos em Deus só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus honra, prospera o seu povo dentro de um propósito, dentro de um projeto. Tem pessoas que Deus dá, prospera para abençoar a sua obra, para abençoar pessoas. Glória a Deus, nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus por toda a sua obra, mas o principal, objetivo central da igreja é entender que somos salvos em Cristo Jesus e vamos praticar a boa obra, pregar o evangelho da salvação. E os discípulos estavam nessa. Aí Jesus fala para eles, vai para o meio do mar. Jesus já sabia de tudo, Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Eles estão no meio do mar, morre ou não morre, no desespero. Então, às vezes, algumas pessoas que ainda não compreenderam o Evangelho, que ainda não praticam, que ainda, às vezes, é preciso passar por alguns processos ainda, mesmo estando na igreja. Alguns processos como esses discípulos aqui, para praticar a obra. E quando eles estão lá no meio do mar, Jesus já sabe que eles estão no desespero, que eles já estão arrependidos de seguir Jesus. Jesus já sabe que são jovens, e que tem uns aqui que são medrosos, tem outros aqui que são revoltados, são jovens, estão lá no meio do mar. Aí Jesus vem andando por sobre as águas. Jesus não tem problema nenhum contra a lei da gravidade. Jesus anda sobre as águas. Glória a Deus. Imagina os discípulos agora lá no meio do mar, irmãos, porque um profeta, eles viram já, leram que profetas fizeram grandes coisas. O profeta orou, choveu, o profeta orou, a Bíblia diz que o sol parou, a terra, não sei mais, parou o sistema solar, a Bíblia na terra. A Bíblia fala de tantos profetas que fizeram tantos milagres, mas e quando tinha que passar nas águas, Jesus abria, Deus abria o mar, Deus abria o Jordão, porque não permitia que passasse por cima. Não permitia. Então, você percebe que quando o povo de Israel atravessa o Jordão, pelo menos 2 vezes, o Jordão se abre. Então eles não têm ideia. Quando eles veem alguém andando, eles dizem assim: nenhum ser humano é capaz de andar sobre as águas. Isso é um espírito. É um espírito que está. Por isso que eles gritam desesperados. Ele não é profeta, porque não vimos nem falar nem profeta que andou sobre as águas. Nós não vimos nenhum dos maiores profetas como Elias e Eliseu, ninguém. Eles atravessaram, Eliseu bateu na capa, Elias bateu a capa no Rio Jordão, o rio abriu, eles passaram. Depois Eliseu bateu e diz: aonde está o Deus de Elias? Passou, sempre está seco. Mas agora eles estão vendo alguém que não tem problema com a gravidade, alguém que anda sobre as águas. Eles dizem assim: não pode ser profeta, ele não pode ser, é um fantasma. E aí eles gritam de medo, e Jesus diz assim: ei, sou eu. Glória a Deus. Sou eu, não tenha medo. Glória a Deus. Aleluia, sou eu, não tenha medo. Aí o que acontece? Pedro então diz assim: se é o Senhor, manda que eu ande sobre as águas, que eu chegue até o Senhor, que eu vá até o Senhor. Jesus disse: vem. Jesus não frustra a fé de ninguém, irmão. Se você tiver coragem, tudo é possível. Aleluia. Tudo é possível que crê. Jesus pode dizer: não, Pedro, fica aí, esse negócio de andar nas águas é meu, isso aqui não é seu para você. Jesus é maravilhoso, a gente pode ser usado. Glória a Deus. Quando a gente é ousado, Jesus gosta disso. Glória a Deus. Falta ousadia às vezes para a igreja, ousadias para praticar obras.
Glória a Deus. Ousadias para praticar obras. Esses dias eu vi alguns jovens que saíram da pandemia colocando cartinhas, né? Isso é obras, isso é ousadia, é alguém que ama as almas. A igreja precisa praticar essas obras de ousadia, irmãos. A igreja precisa ser mais ousada. A igreja precisa entrar no hospital. Mas vai todo mundo lá no hospital, não acontece nada. Não acontece, mas Deus vai usar e vai acontecer. Glória a Deus. E chegar lá no hospital, eu me lembro que eu já tive alguns relapsos de ousadia, irmão. Mas não é muita coisa, mas é você mais ousado. Eu cheguei no hospital um dia, a mulher estava desesperada. Fui porque me chamaram. A mulher falou: a minha mãe, ela está com tumor no intestino, e os médicos estão muito desconfiados que seja um câncer. Ela vai fazer a biópsia e ela está desesperada porque o irmão dela morreu de câncer, porque não sei quem morreu de câncer, quem morreu de câncer da família, e ela está achando que é câncer. Aí eu fui lá no hospital, a mulher não era da igreja, a filha dela estava indo, e eu disse para ela assim: minha senhora, a senhora está vendo essas mãos aqui? Ela olhou para minha mão, ela disse sim. Eu disse: essas mãos são as mãos que Jesus disse: colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, porque eu creio na sua cura. Glória a Deus. Aí ela ficou olhando para mim, eu disse: eu vou orar para a senhora. Tem duas coisas que Deus pode fazer: chegar lá e o médico não achar mais esse tumor, ou chegar lá e olhar e dizer: não é tumor maligno. Deus pode fazer isso, a senhora acredita, porque está escrito que aqueles que creem, eu creio, e eu vou colocar a mão sobre a senhora vai ser curada. Ela diz amém. Eu orei por ela, e ela vai para o senhor, que chega lá no senhor, que vão fazer primeiro as tomografias, e diz: mas que tumor, que caroço, não tem nada não. Glória a Deus. Glória. A filha dela volta chorando para mim, diz assim: olha, chegou lá no senhor que não achou tumor nenhum, não tinha nada. Os primeiros exames, não sei o que aconteceu. Eu sei a ousadia e a autoridade de homens e mulheres de Deus. Está vendo o pastor Pedro? Glória a Deus. Sempre foi ousado e dizer: eu vou ser curado. Coragem e ousadia, irmãos, é obra. É quem tem o Espírito de Deus, tem ousadia. Aleluia. Ousadia, o dia que eu levantei a mão assim, que o ladrão ia levando a motinha, já falei várias vezes na motinha nossa lá, e eu gritei. Quanto mais eu gritava, mais o ladrãozinho acelerava. 2 ladrãozinhos. Aí eu parei no meio da rua e levantei a mão e disse: está repreendido em nome de Jesus. A moto travou, caiu um por cima do outro, estavam rolando por cima do outro. E aí, nem eu acreditei, eu falei: Jesus. Aí eu fiquei aí grande, hein? O que você está pensando, Satanás? Está repreendido. Aí saíram correndo, um com a arma na mão, porque lá embaixo alguém viu um passar com a arma na mão, correndo. Eles vieram roubar lá na igreja, nós estávamos lá orando dentro da igreja, eles foram lá e roubaram a motinha. Aí eles foram embora, e aí eu fui lá na motinha lá. Cheguei lá e falei: arrebentou, porque eu tomo que eu vi eles caírem. Falei: arrebentou toda a moto. Cheguei lá, comecei a procurar, não tinha um arranhão na moto. Eu disse: olha que coisa boa. E eles estavam levando o capacete que estava na moto, também nós facilitamos, irmão. Estava o capacete e a chave na moto. Mas estava meio com o fundo da igreja lá, tipo aqui assim, ó, no corredor. E eles passaram, igual eu estava pregando aqui, e passou no domingo. Só que eu não estava pregando, eu estava orando, os irmãos não tinham chegado ainda. Aí eles estavam levando o capacete aqui no braço também. Aí quando caiu, o capacete caiu também. O capacete caiu. Aí eu fui lá e falei: glória a Deus, não levaram nenhum capacete. E quando eu olhei, tinha um boné, quer dizer, ainda deixaram. O boné do ladrão, peguei, trouxe e coloquei lá no chão. Todo irmão que chegava, eu contava e disse: eu vou orar hoje em cima desse boné, para Jesus salvar esses caras. Aleluia. Então os discípulos, o Pedro, Jesus gostou da ousadia de Pedro. É obras, obra de fé. Aí Pedro diz assim: posso ir? Jesus diz: vem. Aleluia. Jesus sempre vai dizer: venha, seja feito como você crê. Não foi isso que Jesus disse para aquele homem?
que diz: não preciso o Senhor da minha casa, diz apenas uma palavra. E Jesus diz: olha, não vi tanta fé nem em Israel. Vá, porque como você crê, seja feito. Aleluia! A ousadia daquele homem que honrou Jesus, dizendo: Senhor, grande autoridade, o Senhor manda e acontece. Glória a Deus. Aleluia. Quando então Jesus pega para Pedro vir, Pedro sai, irmão, que coisa gloriosa, sair do barco. Pela fé ele sai do barco e começa a dar os primeiros passos sobre o mar da Galileia. Ele está olhando para Jesus. Eu penso que quando ele percebe o vento, que ele tira o olho de Jesus e olha para o vento, o medo vem no coração dele. Quando a gente tira os olhos de Deus e olha para o problema, o medo chega. E quando o medo chega, irmão, a gente afunda. Quando o medo chega, eu vi alguém dizendo: tem muita gente com medo terrível da pandemia. É perigoso ficar com medo. Tenha medo não. Se cuide, faça tudo o que você pode fazer. Se vacine na hora que tiver que vacinar, mas não fique desesperado. Não tenha medo. Glória a Deus Deus. está cuidando de você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Pedro, quando tira os olhos de Jesus e olha para o vento, ele começa a afundar. E quando chega o medo, meu irmão, quando o medo bate, significa que a fé agora já não está mais comandando. Enquanto a fé comanda, diga comigo: quando a fé comanda, o medo vai embora. Agora, quando o medo comanda, a fé é que vai embora. Então ele olha, ele tira os olhos de Jesus e olha para o vento, para o mar, e aí ele começa a afundar. Só que a ousadia, a coragem dele é grandiosa demais para Jesus deixar aquele homem afundar. Jesus, ele diz: Senhor, me socorre. E Jesus sai andando um pouco mais rápido sobre o mar e pega ele pelo braço e diz assim: por que você duvidou? Entendeu? Bendito é o Por que teu nome. duvidastes? Quer dizer, quando o medo chega, a dúvida chega. Aí os discípulos, então, nós estamos falando de obras, e Jesus faz essa obra maravilhosa, andando sobre as águas, Pedro. E quando Jesus coloca os pés no barco, a Bíblia diz que cessou o vento, o mar se acalmou, porque quando ele entra no nosso barco, glória a Deus, tudo muda. Aleluia. E ele entra naquele barco, louva a Deus, porque Jesus está no nosso barco, está no barco desta igreja, está no barco da sua igreja, ele está. Em alguns momentos ele precisa tratar da gente, e ele permite algumas tempestades, alguns momentos que ele quer que a gente se aproxime, reconheça, seja salvo, receba o Espírito dele, para que a gente pratique as boas obras, as obras que agradam o coração de Deus. É, meu Deus. Aí, irmãos, quando ele coloca os pés no barco lá, tudo cessa. Aí você percebe qual era o propósito. Porque esses discípulos que achavam que ele era um profeta, que achavam que ele era um grande líder, que seria um revolucionário, um rei, que seria um monte de coisa, aqueles discípulos caíam aos pés. Difícil um judeu cair aos pés de um homem. Eles caem aos pés de Jesus e começam a adorar e diziam: agora nós sabemos que tu és o Filho de Deus, tu és o Salvador. Eles estavam reconhecendo que Jesus era o Senhor. Aleluia. Tem algumas tempestades que vêm para a gente reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, para a gente praticar as boas obras, para a gente voltar à salvação, para a gente reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida. Às vezes vem algumas tempestades, mas se elas virem, vai ser para a glória do nome dele. Aleluia. Aplauda Jesus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Agora eles já não têm mais dúvida. Agora eles já saem dali sabendo que esse homem tem algo diferente. E Deus, Jesus vai mudando a história desses homens. E eles, quando eles estão tomados pela presença de Deus, do Espírito Santo, eles praticam, Jesus diz, farão obras maiores do que eu fiz, porque eu vou para o meu Pai. Aleluia. Louvado seja o nome de
Jesus, quero deixar essa palavra para os irmãos nessa noite e que Deus nos faça viver o Evangelho, não ser apenas ouvintes do Evangelho, não nos iludir com esse mundo, mas a gente praticar a palavra, viver a palavra, acreditar em Jesus, ter fé e viver a palavra, praticar a palavra, as boas obras. Quantos querem praticar as boas obras? Diga glória a Deus, aleluia. Se coloque em pé, em nome de Jesus, aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, Senhor. Pela fé nós vamos plantar. Pela fé, Senhor, nós vamos agir. Pela fé nós vamos plantar, Senhor. A fé nos faz plantar. A fé nos faz acreditar que vamos colher, Senhor. A fé nos leva às boas obras. A fé nos leva à prática do Evangelho. Não queremos ser apenas ouvintes esquecidos, mas nós queremos construir a nossa casa sobre a rocha. Queremos praticar a Sua palavra. Queremos viver na fé, viver pela fé. Oh, meu Pai, e poder, Senhor, viver, Senhor, fazendo as obras do Pai, as obras de Deus. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, derrama a unção, Senhor, cada um. Aumente a nossa fé, Pai, e aumente também a vontade de praticar as obras, de ouvir e colocar em prática a Sua palavra. Eu estou, Senhor, Te adorando com os meus irmãos nessa noite, porque nós cremos no Senhor e na Sua palavra. Oh, aleluia! Glorificado é o nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus, irmãos. Eu acho que eu passei um pouquinho ali, mas amém. Deus abençoe a todos. Vou passar aqui o pastor André, que vai terminar a reunião. Amém. Você foi abençoado? Amém. Jesus falou com você? Falou com todos nós, né? Glória a Deus. Fé sem obras é morte. O diácono já está aqui na frente. Você que trouxe sua oferta, não leve de volta, seja um ofertante. Isso também faz parte da prática da fé. Amém? Glória a Deus por tua vida, glória a Deus pela vida do pastor Ademir, glória a Deus por você que está aqui nesta noite. Amém? Amanhã começa às 19h30, culto de louvor, adoração a Deus, culto da família. Venha participar em nome de Jesus. Deus tem mais palavra para você. Amém? E que nós possamos vir, ouvir, aprender e praticar. Em nome de Jesus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Para que quando a tempestade vier, nós não venhamos afundar. E se nós começarmos a afundar, nós sabemos para quem nós pedimos socorro. Para o nosso Senhor Jesus. Amém? Tem mais algum aviso? Não, né? Só oração para o tio da André. Como é que é o nome do seu tio? Alfredo. Pela tia Lídia. Quem mais? Tem mais alguém que precisa da oração?
tia da irmã Cida, Marco Antônio. Amém. Vai marcando aí, irmão. Não esqueça. Se você não lembrar, você fala, Senhor, abençoa todos esses que falaram ali. Amém. O irmão Bordion, continua orando por ele, para que Deus possa fazer um milagre na vida dele. Deus já fez um milagre na vida dele uma vez, curou ele de um câncer no pulmão. E Deus pode fazer de novo. Amém? É o Deus que espera que a igreja tenha ousadia. Coloque-se de pé. Você tem uma palavra de agradecimento, de gratidão a esse Deus que é fiel, que é poderoso, que é grande, que é maravilhoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, te exaltamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado, Senhor, pela correção, obrigado, Senhor, por Teu amor revelado através desta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos. Pai, nós queremos abençoar a vida agora, Senhor, do irmão Bordion, do Alfredo, da tia da irmã Cida, do Marco Antônio, Pai, da tia Lívia. Pai, abençoe essas vidas, toque, Senhor, meu Deus. Eu não conheço, mas Tu conheces o problema, a situação de cada um, e Tu pode fazer um milagre, Senhor. Nós clamamos como Tua igreja, como Teu povo, e repreendemos todo mal, toda enfermidade, Pai, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida dos Teus filhos que ofertaram, abençoe a vida daqueles que não puderam, continue recompensando, derramando as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este momento, pela vida de cada um, pela família de cada um. Abençoe, Senhor, cada um venha voltar para os seus lares, protegidos e guardados por Tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam ao Senhor Jesus podem dizer amém? Amém.